Doutor Rodrigo, boa tarde, meu amigo. Pai, tudo bem? Tudo bem, querido? Meu amigo, salva-nos. Agora. Agora já tem um exemplo de uma filha boa. Tem muito bom. Eu falei, Kelly, você não tá falando pra poder gravar porque tá na televisão não, né? Por favor. Não, a gente tem que falar pra quem tá em casa que, olha, tem muito filho, tem muita filha boa. Todos são bons, às vezes meio brabinhos. É verdade. Doutor Rodrigo, e aí? Todos nós do Brasil e do mundo queremos saber como impor, administrar limite dos filhos, porque tá demais. Até então, lá atrás, quando nós recebemos, né, os pais falavam com a gente, na nossa época, isso mesmo, obrigado. Na nossa época, nossos pais falavam, não vai obedecer não? Peraí que a colher de pau tá vindo. Peraí que a vassoura tá vindo. Peraí que a gente vai bater um papinho. Vamos bater um papinho. Mas só que hoje eles querem bater de frente com os filhos. E aí, como é que faz para poder administrar tudo isso? Existe um negócio super prático para você, para quem está em casa, para quem está aqui no estúdio, pensar. Principal caso, o seu filho não é o seu melhor amigo. Sério? Ele pode ter você como melhor amigo, mas você não pode tê-lo como melhor amigo. Ele está ali para receber o seu conselho, para receber sua ordem, para escutar o que pode e o que não pode. E existe uma frase bem simples da nossa época que diz assim: não pode porque não. Acabou. Essa é uma resposta simples, que não dói, não machuca ninguém e que os filhos vão entender de um jeito muito legal. Você não precisa gritar, não precisa ter discussão, não precisa ter nada disso. Mas o porquê não? Por quê? Porque não acabou? Ok, o filho vai entender que você é pai. Devagarinho, você vai se adaptar àquela realidade nova, porque às vezes tem pai que deixou fazer tudo, pois é mais fácil deixar um celular na mão do que pegar e dar uma bronquinha e colocar um limite. É natural acontecer isso, não é só na sua casa, isso é o principal. E hoje em dia, as redes sociais, no caso Instagram, Facebook, canal do YouTube... Esse monte de redes sociais. Esse monte aí viralizou e está muito grande a nível mundial. Sim. E muitas pessoas, no caso os adolescentes, eles se espelham muito em filhos de famosos. Sim, sim. Mas só que filho de famosos, entre aspas, tem suas regalias, tem condições. E como é que a mãe e o pai qual que seria a dica que você daria para essa mãe lidar com isso de comparações entre os filhos dos famosos e os filhos de casa? Por exemplo, o que o filho de alguém vê em casa e assiste a filha da famosa fazendo e que ela quer fazer igual. Isso. Muito simples para quem está em casa e é uma dica para compartilhar com os amigos. O filho do famoso mostra na rede social só um pedacinho da vida, né? Só um pedacinho legal, bacana. O bonito. Tal, onde vai, onde tem vontade, faz o que quer, tem o celular que quer e fala o que tem vontade. Mas bem simples e bem prático, assim. O filho do famoso também tem limites, então é bem simples. No Instagram aparece um stories de 15 segundos. No seu stories de 15 segundos, você quer mostrar que pode igual, não quer? Então mostra no stories, mas o famoso também põe ordem no filho dele. Só que a gente não assiste esse pedaço. A gente não assiste essa parte. É muito simples. Pai, se o seu filho chegar e falar, nossa, mas eu tô vendo que a fulana de tal na internet, ela pode colocar a sainha desse tamanhozinho assim, ó. Olha aí, eu vi que ela dormiu na casa do namorado, tal, e aí eu quero também. Cada família tem uma regra, cada um tem o seu estilo. Você tem que fazer o estilo e a regra da sua casa. A regra do famoso, a regra da rede social e a sua regra da vida real são 3 regras diferentes. Rapaz, e doutor Rodrigo, acerca também de, exemplo, muitas mães e pais de primeira viagem, né, quando tem a notícia do primeiro filho. Amor da minha vida, razão do meu viver. Minha vida mudou. Minha vida mudou. Agora eu vivo pra ele. É isso, são declarações que você fala assim, meu Deus, nem no casamento pro seu cônjuge ela fala isso, mas vai falar pro seu primeiro filho. Realidade. Aí, né, aquele tratamento VIP nos primeiros meses. Dá o tudo. Dá o tudo, primeiro aninho, 2 anos, 3 anos, vamos colocar aqui até os 7. Será que é por causa disso, do tratamento de ter o primeiro filho, que a criança, por receber muitas regalias, elas vêm a desobedecer futuramente? Tem uma regrinha simples que é, quanto mais você deixar, mais vão te pedir.
E quando é pequenininha a criança, primeiro filho, segundo filho, ainda de colo e tal, o pai e a mãe, eles têm por instinto, é natural. Quem está em casa vai identificar com essa frase. É natural que a gente ame muito. Amar muito, deixar muito, pode, até uma certa idade. Porque depois de 2 anos de idade, aquela criança ela já se movimenta, ela já pede coisas diferentes, ela começa a machucar alguém. Ela pode ser uma criança que inclusive machuque você com o seu sentimento, não dando atenção para você e sim dando atenção para o celular e tal. Então, muito importante, dica rápida. Amei demais, será que eu errei? Quem ama demais não erra, quem ama demais acerta. Mas assim mesmo você tem que mostrar quem manda em quem. O dia que pode, a hora que pode, se a criança quer agora pegar o seu celular que você está trabalhando nele, quer pegar o celular da sua mão para mexer, aquela hora, filho, agora não dá. Isso não vai machucar, a criança não vai se sentir a pior criança do mundo ou menos amada. E os pais ficam exatamente com essa sensação. Se eu falar não, vai me amar menos. Ninguém vai deixar de ser amado por causa de um não. Eu não sou, eu especificamente, aquela pessoa que pede para falar não em tudo. Não tem não para tudo. Tem sim para tudo, tem não para algumas coisas. Mas o principal, tem que ficar muito claro dentro da casa quem é que coloca a ordem, senão vira uma bagunça. Sim, aí começa a mandar, começa a liderar. E eu peguei um caso esses dias, que a gente estava até conversando, vamos tocar naquele assunto que a gente estava falando dos bastidores. E eu também peguei um caso esses dias que a menininha deveria ter uns 3 anos. Bateu na cara da mãe e a mãe fez assim, filhinha, não faz isso não. Riu pra filha. Não tem isso. Criança que machuca o sentimento de outra criança, de alguém seu, do vizinho, dentro de casa, não precisa tomar a maior bronca do mundo, mas tem que falar, não pode fazer isso. Falar com a autoridade? Com a autoridade. Não rindo, né? Porque ela riu. Exato. Senão, o que a criança vai pensar? Que é normal. É bonito, vou fazer de novo. Pau. Aí bate aqui, machuca outra criança na escola, porque uma hora vai conviver com mais pessoas socialmente. Colocar um limite não é você dar bronca, é só você falar, isso não é legal. A criança vai entender completamente. A gente está falando de criança, mas não é só de criança. Pode ser um adolescente. Adolescente também. Essa criança vai crescer. Então, na hora em que você mostra o que não é legal, que ela percebe, não existe nenhuma pessoa. Um negócio muito importante, Renato. Tem um negócio que não existe nenhuma pessoa que faça algo chato e não note que aquilo é chato. Só que se você não disser, ela vai começar a achar que aquilo passa. Aí vai aumentando o limite. E o chato fica mais chato, que vira um tapinha, que vira uma brincadeira de mau gosto em relação a uma outra pessoa no meio da rua. Entendi. O adolescente em si, né, a gente falou um pouquinho de criança, agora eu vou falar um pouco sobre os adolescentes. O adolescente em si, eles hoje estão naquela fase do videogame, do celular. E tem como os pais desvincular, tirar um pouco os seus filhos dos celulares, da televisão, da internet em si e colocar atividades didáticas? Qual que seria a dica que você daria para esses pais? Colocarmos atividades didáticas para os seus filhos sem ser uma coisa chata. Exemplo, o filho adolescente acabou de sair da escola, já pegou aquela matemática enjoada. Aí o pai ainda quer, difícil, aí o pai ainda quer botar uma atividade didática de matemática também? Ou então biologia ou química? Teria alguma dica que você daria para esses pais? Dica muito legal que funciona. Na casa de todo mundo pode fazer esse pequeno teste. Tirar do celular e colocar em uma outra atividade que seja escolar é muito chato. Porque... eles não vão querer. Exato. As escolas, quando ouvem eu falar isso, falam, puxa, mas não pode falar isso. Pode sim, pode sim. A hora em que saiu da escola, a criança ou adolescente, está no momento de dar uma relaxadinha. Qual é a relaxadinha? Pá, celular e ficar mexendo. Muito simples, vamos colocar um horário. Acabou o almoço, o horário agora é de bater papo. Senta com o seu filho, não dá para fazer isso durante a semana, que a gente sabe que muita gente trabalha, nem encontra o filho depois do almoço, mas durante o final de semana não vai pegar aquela atividade que o filho adora, que é jogar videogame no celular com os amigos, tirar e colocar ele para fazer uma atividade matemática. Ele vai falar, poxa, isso é uma punição, né? Isso não é uma atividade. Aí ele vai ficar com uma raiva danada. Aí não vai funcionar. Vai ficar com trauma. Vai ficar com trauma. Fala, poxa, meu pai, hein, só chega para botar bucha aqui, que chato. Não precisa ser o pai chato que faça isso. Seja o pai legal. Faz diferente. Só tira do celular.
Tirou do celular e você faz uma atividade junto. Às vezes não é a coisa mais gostosa que tem. Se é uma criança muito pequena, pequenininha, pega uma atividade de massinha, porque a gente está falando de criança pequenininha, Renato, mas criança com 1 ano e meio já está no celular aqui, ó. Sabe desbloquear, sabe clicar no joguinho que goste, sabe tudo isso. Então, se é uma criança dessa idade, vamos fazer uma atividade de massinha com o pai, com a mãe. Aí vai ser uma atividade de paciência para todos, que até o pai e a mãe não estão mais acostumados a fazer massinha nessa idade. Tire do celular e faça alguma coisa junto. Se há um adolescente, por exemplo, puxa, nós vamos fazer o quê? Seja você sair de casa para dar um passeio em um shopping junto, sem os celulares, só vocês, para olhar o que está acontecendo, ou tomar um sorvete, fazer algo que seja fora de casa, que não é escolar. A principal atividade que os pais pensam que é uma delícia é: eu vou tirar o celular da mão do meu filho e eu vou botar um livro na mão. Aí o filho vai falar: poxa, hein, pai? Ó, bacana essa atividade. Toda vez que você chegar perto, o filho vai, ó, aqui, ó, correr. Então é complicado. Por isso, não é para você deixar o celular o tempo todo, porque você já percebeu o preço que fica em casa. Mas tire e fique junto, porque o celular cada um distancia. Quantas vezes você já foi num restaurante e viu 4 ou 5 pessoas numa mesa, você em um celular, o outro no outro, o outro no outro, outra pessoa no outro e o filho no outro. Só uma vez? Não, várias. Muitas vezes acontece, não acontece? Verdade. Então a principal atividade é: vamos tirar o celular da mão, mas não vamos ficar longe um do outro, no restaurante ou onde for. Essa dica, ela é simples, ela é prática, mas quem está em casa é só pensar. Não é difícil de fazer, difícil é você inventar moda. Agora você ficar próximo, ninguém vai ficar em silêncio constante. Alguma coisa aquela pessoa vai falar, aquele filho vai falar: puxa, aconteceu na escola uma atividade, aconteceu isso e aquilo. Isso faz completamente a diferença e ajuda você em casa. Vai devagarinho fazer seu filho, inclusive, achar você mais interessante do que o celular. Porque hoje em dia existe uma inversão de valores. Os celulares são muito mais interessantes que os pais. E essa competição, ela é difícil de você vencer. Por isso, tira da mão, porque senão o celular sempre vai te vencer. Olha aí. E essa pergunta que eu vou fazer agora, doutor, é bem interessante. Qual que seria como é que eu posso fazer, do relacionamento do pai e do filho? O pai, ele tem que chegar a contar tudo que ele já passou na vida, por exemplo, de sofrimento, a respeito de bebida, se ele já bebeu, a respeito se já fumou cigarro, já usou drogas, se já perdeu a virgindade. É bom o pai chegar e se abrir totalmente para manter um bom relacionamento com seu filho, contando tudo. Por que eu faço essa pergunta? Eu tive um caso, uns meses, que o pai, de tanto se abrir, de querer ser amigo do filho, de contar tudo, esconder nada, quando o filho quis experimentar a bebida, aí ele falou assim: filho, eu acho que vai ser ruim para você. Aí o pai, filho, vai ser ruim para você. O pai falando pro filho. Aí o filho falou assim: ué, pai, mas você bebeu? Exato. E eu não posso experimentar? E aí? Exato. Como é que faz nesse caso? Essa troca de informação. A troca de informação entre pai, filho, todo mundo que está em casa é muito importante. Grande Renato, simples demais. Do mesmo jeito que para o seu melhor amigo você conta algumas coisas e outras não, e até íntimas. E até íntimas ou não, os pais também têm essa tarefa de contar o que não foi legal. Ou, de repente... Mas é bom contar? É bom contar até o certo limite. Por quê? Todo mundo, no mundo, precisa descobrir algumas coisas sozinhos. Inclusive coisas que não são bacanas, assim. Não é pegar e falar: puxa, eu nunca vou falar para o meu filho que um dia eu fui, quando eu era mais novo, e tomei um monte de cerveja em algum lugar e passei mal, e dei risada e tal. Você pode dizer isso rápido para o seu filho, praticamente falar: olha, não foi legal. Isso não quer dizer que vai vaciná-lo, que ele não vai querer fazer. Ele vai querer. Então o pai já tem que vir com a experiência. Já vem com a experiência, porque uma entendi. situação é você contar um caso, que seria: poxa, bebi, passei mal e o carro, e corri demais, e um monte de coisa. Isso é você contar um conto. Outra situação é você fazer uma sugestão. Filho, olha, uma vez eu bebi, tal, e não foi legal, eu não me senti bem. Se você beber, depois você fala para o pai o jeito que foi, o filho não vai esconder. Ele vai achar numa boa, porque o pai contou um pouco da própria vida, não é contar a carreira toda de bebida, mas é contar um pouquinho da própria vida. O filho também vai falar: puxa, olha, outro dia, pai, nossa, você não sabe, estava com meus amigos lá da escola, aconteceu isso.
Desse jeito funciona muito bem, ou seja, divide pouquinho, conta do resultado e não é tudo que aconteceu na sua vida. O seu filho não é o seu melhor amigo. O seu filho é o seu filho e o seu melhor amigo é o seu melhor amigo. Doutor, a vida inteira eu ouvi isso. Ó, o teu melhor amigo não é aquele amigo da escola, não é amigo do bairro, não. Teu melhor amigo é seu pai e sua mãe. A vida inteira eu ouvi isso. Então, esse papel que você acabou de dizer, que é muito importante, que é o melhor amigo do filho são os pais. Sim. Mas o melhor amigo dos pais não são os filhos. Os filhos são filhos. Então, você tem o seu pai e a sua mãe, eles são seus melhores amigos. Ok. Agora, do seu pai e da sua mãe, você não é o melhor amigo deles. Eles têm pessoas de mais idade, gente do convívio. Você é filho. Ao melhor amigo, você nunca coloca a ordem. O melhor amigo está sempre junto com você em tudo, não tá? Sim. E faz coisa errada com você. Sim, sim. E erra, e você passa e deixa pra lá e tal. Pai não é isso. Ser pai é muito mais que isso. É muito mais que isso. Ah. O melhor amigo, ele tem um limite, que é fazer as coisas deliciosas junto com você. Entendi agora. Até as mais erradas da Entendi. adolescência e tudo mais. Os pais não são essas pessoas. E os pais hoje em dia, para ficar mais fácil de cuidar, estão fazendo papelzinho de melhor amigo. Não é assim. Se você está em casa, por exemplo, seu filho quer ir no show, você nem gosta daquele show, você vai junto. Porque eu vou dar uma de moderninha, eu vou colocar uma roupinha toda moderninha, eu vou lá com meu filho. E tem pais que faz isso. E muitos. Muitos. Pai e mãe, atenção aqui, ó, fazendo favor, isso faz a diferença. Pai e mãe não é o melhor amigo. Pai e mãe não tem que colocar roupinha da moda para ficar igualzinho, não é o caso. Pai e mãe é pai e mãe. Se você for o pai e mãe e não forem os mais legais que tem, porque o vizinho é mais amigo ainda, não tem problema nenhum. Mas importe-se, trate o seu filho do jeito que deve, que é colocando uma ordem nele. Até falando uns nãos que não era momento, mas o filho tem que entender. Você que coloca o relógio. Entendi. Doutor Rodrigo, a respeito de relacionamento mais profundo com o filho, sobre traumas. Tem muitos pais que têm trauma. Exemplo, aquele filho nunca ouviu da boca do pai a palavra eu te amo. Aquele filho nunca recebeu do pai um abraço. Eu falo porque lá na igreja eu tenho vários filhos assim, espirituais que eu falo assim, quando eu chego para ele falando, poxa filho, Deus te abençoe, eu te amo, eles chegam a chorar. E já chegaram para mim falando assim, meu pai nunca falou para mim que me amava. Como que esses pais, eles podem destravar e ser curado desse trauma? Qual que seria a dica, a lição que você daria para eles? Eu acho que curar é difícil, mas a dica não é difícil. Seguinte, é muito difícil e o pai fica com vergonha, ou qualquer pessoa, na realidade, fica com vergonha de dizer para uma outra que ame. É difícil você olhar na cara de alguém e falar, olha, eu quero dizer que eu te admiro, ou pedir desculpas, ou falar que ame. Não vai tirar pedaço, pai. Inclusive filho também, para fazer o contrário. Faz um bilhetinho. Bilhetinho quase não existe mais. Não é o WhatsApp, viu? É bilhetinho. Faz um bilhetinho, coloca que você acha o seu filho admirável, ou que você está falando para o seu pai que ele é admirável, coloca um eu te amo no final. De repente ele vai ler e tão desacostumado de ver aquilo, ele vai pegar e vai colocar na ponta da gaveta lá e falar, nossa, aquilo vai mudar a cabeça dele. Sabe por quê? Quantas vezes a gente não assiste situações assim, ó, Renato? Uma pessoa já está indo embora, está na beira da cama do hospital, tal, e alguém chega e falar, eu quero dizer muito que eu te amo, que você foi demais na minha vida, e papapá, meio fazendo a confissão do amor. Você já viu isso? Já, muitos. Muito interessante. Sabe o que faltou? Faltou você fazer um bilhetinho. Bilhetinho é tão simples, sabe? Para quem tem letra feia, não tem problema, escreve com letra de forma uma por uma. Dá para você fazer isso, vai ficar lindo. Quem você quer atingir de um jeito positivo, vai se sentir muito bem. De repente você fala assim, poxa, mas o Rodrigo falou lá na televisão que isso é um bilhetinho, uma coisa tão besta. São as pequenas coisas, as mais simples, que a gente chama de besta, que fazem a diferença na vida de quem a gente ama. E tem uma diferença do bilhete para mensagem nas redes, no WhatsApp, né, doutor? Totalmente. Qual que seria essa diferença? Diferença bem simples. Porque praticamente, vamos colocar aí que 90% das pessoas vai tudo no WhatsApp. 90%? Ou mais. 99? 99? 99.
O 99 vai pro WhatsApp. É porque você acabou de falar a respeito da escrita. Ah, mas minha escrita não é muito boa, minha caligrafia vai sair Dá toda uma feia. preguicinha. Uma preguicinha. Então quer dizer que sai com mais amor e com mais verdade? Sai, sabe com o quê? Uma sensação que você vai pensar na hora. Se a gente sai de casa e vai ao supermercado, e eu sei, você é meu pai, por exemplo, e eu vou lá e vou comprar para você uma maçã. Uma situação, eu ir ao supermercado comprar uma maçã e dar para você, colocar em cima da sua cabeceira lá da sua cama. Essa é uma situação. Situação número 2, é você ter ido a um lugar onde tem maçã e você viu que tem lá em cima da árvore, você subiu, pegou, até arranhou, tal, e trouxe a maçã. Para o pai, ele vai achar muito mais legal, mesmo que aquela maçã que estava na árvore não está bonita igual a do supermercado, porque não é, né? É mais feia. A hora que você foi subir para pegar, ela ralou e tal. Mas para o pai vai ser tão mais gostoso receber aquele produto que parece que foi feito à mão, que é você subir, pegar, tal, é o caso do bilhetinho. O Eu Te Amo no WhatsApp, uma mensagem de voz no WhatsApp, é muito fácil de mandar. Se no começo você está em casa aí para a gente poder dividir esse caminho do Eu Te Amo, se de repente você está em casa, deu aquele, eu queria tanto falar, mas eu não tenho coragem de escrever. Verdade. Ok, manda mensagenzinha escrita. Depois, depois de 2 semanas, manda uma mensagenzinha falada. Falada assim, só, olha, eu quero dizer que eu tô com vergonha, mas eu te amo. Pronto. E na 3ª vez você vai ver que vai ficando menos difícil de pegar o papel e escrever. E o principal, galera, para quem está em casa, não tira pedaço mostrar que você gosta de alguém. Não tira pedaço nenhum. Sabe, seja para quem você goste, lá na escola que você paquera alguém, seja para o pai que quer falar para o filho que admirou uma coisa que ele fez, ou seja para o filho dizer para o pai, olha, cara, de repente a gente só briga, mas obrigado por eu estar morando aqui junto com você. Não tirou pedaço, não tira pedaço, agradecer. Verdade, porque muitas pessoas não têm coragem de falar pessoalmente, mas na mensagem escreve textão. Textão. Famoso textão da rede social. Ou então áudio de 10 minutos, Deus me livre, áudio rapaz. de 10 minutos também funciona, exato. Principal informação que todo mundo às vezes me pergunta, fala assim, eu devo dizer publicamente na rede social que eu amo o meu filho, que eu gosto do jeito que ele é, ou que a atividade que ele fez é chata? Importante. Muito. Registra isso na cabeça. Crítica não foi feita para fazer em público. Você critica na rede social outras pessoas, não a sua família. A sua família você dentro de casa conversa. Hein? Isso é muito importante. Forte, hein? Para todo mundo assistir, você faz o que é bom, você mostra o que é legal. Fala que você ama, fala que você achou legal o jeito que a pessoa se vestiu, fala que a atitude tem 1000 chatas, mas teve uma bacana. Isso sim, não critique as pessoas que você ama numa rede social. Não é assim que funciona, principalmente por um motivo, viu, Renato? Entendi. Você poderia até criticar alguém numa rede social se a pessoa não tivesse ao alcance da mão. Mas ela está ao alcance da mão. Se você pegar e falar, estamos nós aqui da família, e eu quero falar alguma coisa para você, eu posso nem ter tempo de pegar na sua mão para falar. Verdade. Mas eu posso falar na hora do almoço, eu posso falar um horário, eu posso deixar um bilhetinho e tal. Usa a técnica do bilhetinho aqui, ó. Troféu legal para você. Eita! É isso aí, pessoal. Nossa, Dr. Rodrigo aqui esclarecendo tudo para os pais e mães. Ó, vamos fazer o certinho a partir de hoje. Dr. Rodrigo, por favor, deixa seus contatos, Instagram, redes sociais, fica à vontade. Aonde você me acha com facilidade para a gente poder fazer palestra na sua escola, na sua faculdade, dentro da área onde você trabalha. Simples e prático. No Instagram. O Instagram é uma rede social fácil de achar e é Rotozzo. R-O-T-O-Z-Z-O. Fácil de encontrar, a assessoria combina com você e vamos até a sua escola para fazer uma palestra especial. Posso contar o jeito que é a palestra, Renato? Bem rapidinho. É assim, a palestra a gente reúne pais e mães no teatro, onde for na quadra da escola, no anfiteatro, onde for. Separa os pais para um lado, separa os filhos para o outro, todo mundo manda um bilhetinho com o que quer falar, seja um questionamento, seja uma sugestão, uma reclamação do pai e da mãe, mães para um lado, filhos para o outro, e eu respondo todo mundo. Às vezes a gente fica 5 horas juntos, mas ali ó, a cabeça refresca. Caramba, esclarece tudo e é libertador. É para todo mundo. Para todo mundo. Doutor Rodrigo, sem palavras, muito obrigado, meu querido. Obrigado eu. Obrigado aí, tá bom?